Continuando a falar aí de COP30, né? Chegando na fase final. É hora de avaliar os avanços conquistados nessa conferência. O documento preliminar, o rascunho, como a gente diz, já foi divulgado na madrugada. E quem fala da repercussão desse rascunho é quem está aqui comigo agora e que teve paciência de esperar. Luiz Otávio Louredo e Márcio Viana, 11 horas e 53 minutinhos. Luiz, agora a informação é sua. Bom dia, boa sexta-feira. Exatamente, Renan. Bom dia a você e a todos. Ótima sexta-feira a todos que acompanham o Balanço Geral. Nós falamos muito aqui ao longo de toda essa cobertura sobre a importância das discussões e principalmente de uma COP marcada pela participação da própria população. Não é à toa que essa COP é conhecida também como a COP da Amazônia, já que quem sobrevive e vive na Amazônia também acaba, de certa forma, participando dessas discussões. Ao longo da nossa cobertura, nós também falamos bastante sobre o tema tanto do financiamento, né, para que países desenvolvidos e em desenvolvimento possam reduzir a emissão de gases por completo e de forma igualitária, bem como também a redução do uso de combustíveis fósseis por energias renováveis, que acabam, de certa forma, evitando a poluição e minimizando as mudanças climáticas. Durante a madrugada, né, um rascunho, como você bem disse, foi divulgado pela própria imprensa, né, um rascunho do que já foi decidido e do que também deve ser divulgado ainda hoje, nesse último dia de COP30. Só que o grande problema e a grande crítica de cientistas e especialistas é que falaram bastante sobre a questão financeira, né, o próprio financiamento para que esses países eles possam desenvolver soluções sustentáveis para evitar a emissão de gases e também as próprias mudanças climáticas. Só que uma observação chamou a atenção desses cientistas. Em nenhum momento o texto menciona a redução ou até mesmo o fim do uso de combustíveis fósseis. Para quem está nos acompanhando, combustíveis fósseis são considerados os mais poluentes, então a gente pode encontrar eles, inclusive, no uso do próprio carvão mineral e também de petróleo, usado principalmente em combustíveis, usos de máquinas. E vale destacar também que na história o uso de combustíveis fósseis ele foi essencial para a Revolução Industrial. Só que com o passar do tempo, os cientistas e especialistas chegaram à conclusão de que ele vinha prejudicando cada vez mais e acelerando a degradação do meio ambiente. Então, ao longo de todo esse tempo, a ideia seria trazer soluções sustentáveis como o próprio uso das energias renováveis, como energia solar, energia eólica, que de certa forma fazem toda a diferença, usando a luz e também o meio ambiente como fonte de energia e também de preservação. Ao longo da madrugada, né, após a divulgação dessa observação, muitos cientistas, inclusive, se reuniram para fazer uma nota e divulgar na imprensa. E a nota diz assim: olha, cientistas criticam o novo texto das negociações da COP por omitir completamente a expressão combustíveis fósseis, mesmo após diversos países apoiarem planos para acabar com a sua dependência e com o desmatamento. Eles afirmam que essa ausência contradiz os objetivos de limitar o aquecimento global a 1,5 graus e ignoram o fato de que o orçamento de carbono está quase esgotado. Segundo os especialistas, não é possível proteger vidas e plantas sem eliminar gradualmente os combustíveis fósseis e zerar o desmatamento, né? Essa, inclusive, foi uma nota assinada por vários especialistas e cientistas que se colocaram à disposição até mesmo para explicar a importância desse ato. Vale destacar que desde o início da COP, o governo federal, bem como o presidente Lula, também tem se posicionado a favor de zerar a emissão de gases poluentes e também reduzir de forma drástica o uso dos combustíveis fósseis, a fim de fazer uma transição energética
segura e sustentável. Porém, ao longo de todos esses dias de discussão, o que nós temos acompanhado principalmente são delegações e países compostos por empresários que ganham algum tipo de lucro com o uso dos combustíveis fósseis, que estão, é claro, tentando evitar, como a própria Arábia Saudita, que não quer comentar sobre o caso e tenta evitar ao máximo participar de discussões sobre a redução dos combustíveis fósseis. A gente, inclusive, tem uma entrevista gravada com a Carolina Pasquale, ela que é a diretora executiva do Greenpeace Brasil. Greenpeace Brasil, desde 1971, é uma organização, né, que tem como principal objetivo a preservação do meio ambiente, dos mares e principalmente a sustentabilidade. Ela falou um pouco para a nossa equipe sobre o panorama do que foi feito ao longo desses dias de discussões e sobre a importância do que deve ser divulgado hoje. Haja vista, Renê, que a gente também tem que dizer que ao longo de todo esse período, nas 30 edições da Conferência das Partes do Clima da ONU, não são só as delegações de países que participam, mas sim ativistas e ONGs que, de certa forma, têm como principal objetivo contribuir e defender o nosso planeta. Vamos ouvir a entrevista. A gente tem aí esse chamado a 2 mapas do caminho, né, que reduz os combustíveis fósseis, como também um mapa do caminho para nos guiar até o fim do desmatamento, até 2030. E, infelizmente, esses 2 mapas do caminho não aparecem na versão do texto que foi divulgada esta madrugada. Então, ontem, a presidência da COP teve um dia de intensas negociações bilaterais, não foram negociações abertas, né, que a gente tenha podido acompanhar. E aí, claro, tudo isso foi atrapalhado um pouco também ali pelo incêndio na parte da tarde, mas depois as conversas foram retomadas e nessa madrugada a gente teve a liberação das propostas de texto que vieram dessas conversas. E os mapas do caminho desapareceram. Então a gente hoje não tem mapa do caminho para lugar nenhum, infelizmente. E esses textos não são finais, não estão aprovados. Eu tenho a expectativa de que vai ser um dia de muita disputa, porque assim como existem cerca de 70 países que não querem, mais de 80 já disseram que querem. O problema é que as COPs são conferências que tomam decisão por consenso. Então, mesmo que um país diga que não quer, a gente não consegue avançar se ele se propuser a bloquear essa decisão. Guterres acabou fazendo um pronunciamento e se direcionou principalmente aos ministros e negociadores da COP30. Guterres, inclusive, disse: comprometam-se de boa fé para alcançar um acordo ambicioso. 1,5 graus deve ser sua única linha vermelha. Sejam ousados, sigam a ciência, coloquem as pessoas acima do lucro. E ele finaliza dizendo: esta é a hora da liderança. E é isso que a gente espera dessa COP da Floresta aqui em Belém, último dia, capital do Brasil. Volto com você, Renê. Muito obrigado, Luiz Otávio Louredo, trazendo aí essas informações. E você viu, né? O importante é que se tire um consenso. E é aquilo que eu disse aqui durante todo esse tempo que nós mostramos e levamos você também para dentro da COP30. Esse consenso do combustível fóssil é onde pega, porque existem países que dependem única e exclusivamente desses combustíveis. E aí essa discussão vai ficar um pouquinho mais para frente. Mas o importante é que se leve o legado de manter, pelo menos, as florestas, né, em pé no mundo inteiro. E principalmente a nossa, que é a Floresta Amazônica, a qual nós fazemos parte, a maior floresta tropical do mundo.